Olá, sou Jussara Barbosa, empreendedora, autora desse livro aqui, ó, Difícil de Quebrar. E sou autora também de uma cultura administrativa chamada Cultura do Tempo Presente. Então, nesse vídeo eu vim contar um pouquinho a minha experiência e que cultura é essa que pode transformar completamente o teu negócio da ruína ao crescimento. E eu sei o que é isso, tá, gente? Porque eu sou empreendedora, já falei, tive negócio por muito tempo, quebrei, né? A empresa faliu e eu tive que sobreviver, né? E interessante que o primeiro passo depois que a gente quebra procurar um culpado. Então, comigo não foi diferente, não. Eu comecei a procurar um culpado, falei, não, quem foi o culpado? Porque eu trabalhei todos esses anos, peguei toda o meu recurso financeiro, investi no negócio, abri loja, fechei loja por anos, é, enfim, trabalhei muito e no final de 16 anos a minha empresa quebrou. Então eu queria achar um culpado, né, de qualquer maneira. E eu achei, e eu vou contar para vocês daqui a pouco quem foi o culpado de eu ter quebrado. Aí, hoje em dia, eu falo isso até rindo, mas não é para rir, não, isso é para chorar, isso é um motivo de choro. Mas como eu coloquei aqui na tela para vocês, minhas experiências, cada degrau construiu, foi construído com o meu eu hoje, né? Quer dizer, tudo que me aconteceu me forjou a pessoa, né? Forjou a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acredito, sempre acreditei que nada acontece por acaso. As coisas vêm acontecer e o que há de se fazer? Então, eu tive que me reinventar. Né? Eu sempre pensei assim: se acontecer A, eu vou para o B, se acontecer o B, eu vou para o C. Então, a gente precisa se reinventar. E foi assim que eu fiz. Só que nada entrava na minha cabeça o motivo de eu ter caído tanto. Pensei em tanta coisa. No livro eu explico até melhor as coisas que passaram pela minha cabeça e tudo. Mas eu comecei a buscar. Eu falei, não, eu quero saber qual foi o motivo. Porque eu não sou desonesta, né? De quebrar, ficar devendo os outros, tendo que ficar contando história para poder pagar as contas. Isso é uma coisa horrorosa. Eu não sou desonesta, eu sempre paguei minhas coisas até à vista, né? Por longos anos. Eu sou trabalhadora, trabalho pra caramba, corro atrás, acordo cedo, vou, faço. Sou comerciante, gosto de conversar com as pessoas, gosto de buscar uma solução, né? Gosto de ajudar as pessoas. Quantos clientes chegaram no meu salão? Eu tive salão de cabeleireiro também, né? Quantos clientes chegaram lá no meu salão? Ju, eu tô com dona, me chamavam de dona, eu tô com um problema assim, assim, assim. E eu fazia questão de ouvir, de tentar ajudar, de criar uma solução, né? Quantas coisas eu fiz, quantos atos criativos eu fiz e nada disso impediu a quebra do negócio. Então, isso me revoltou, essa situação dilacerante me transtornou a cabeça e eu porque queria achar um culpado e achei. Vou contar já já. Então, mas eu não queria desperdiçar de contar essa experiência, até as coisas negativas mesmo, não é para ficar de chororô, não, porque eu não gosto de chororô, não gosto de ficar me lamentando. Ai, porque foi coitada de mim, nada disso, não. Tudo que aconteceu na minha vida tem um porquê. Ponto. E eu acredito que é assim na vida de todo mundo. A gente só precisa entender o porquê. E era essa a resposta que eu buscava. Eu quero entender o porquê que eu quebrei. Porque falta de organização não é, falta de trabalhar não é, falta de visão não é, porque eu estava sempre buscando, fazendo curso, me empenhando. Fui patrocinada até por empresa multinacional para fazer viagem, cursos fora do Brasil. Então, qual é o motivo? O que, que me levou aquele essa essa falência? Então é essa busca incessante que eu comecei a travar comigo mesmo, né?
Bom, então, nesse segundo slide aqui, eu coloco, e agora? E agora? Agora que eu quebrei, o que eu faço? O que eu faço da minha vida, né? Então, eu decidi estudar esse fenômeno. Porque esse fenômeno, eu fiquei alarmada em saber que, vou passar a próxima tela aqui que eu explico melhor, que o IBGE, no levantamento que eles fazem, né, esse trabalho de pesquisa sério do IBGE, ele apontou que em 2022 que as empresas que foram constituídas há 5 anos atrás, mais de 60% quebraram. Então, mas esse número não é um número isolado. No Brasil, cerca de 60% das empresas que são abertas, elas quebram em até 5 anos. Se for calcular o período de 0 a 10 anos, esse percentual aumenta muito mais. Mas vamos colocar em média os 5 anos. Em 5 anos, 60% das empresas quebram. Então, essa meia-culpa que eu resolvi fazer, eu queria entender isso. Mas por que quebram, né? O que está levando as empresas a quebrarem? Então, me debrucei nesse assunto, como eu já falei, e comecei a estudar. Dentre todo esse trabalho de pesquisa, eu fui buscar ajuda para quem? Para o Sebrae. O Sebrae até me surpreendeu que eu pensava que o Sebrae fosse até uma empresa pública, né? Pelo tipo de trabalho que ele desenvolve, porque a missão do Sebrae é desenvolver o empreendedor. Pensei, deve ser uma empresa pública, mas não é mais. O Sebrae, ele há muitos anos, ele é uma empresa privada, de direito privado, mas sem fins lucrativos, ou seja, é uma empresa que recebe via governo um recurso para pegar esse recurso e implementar no próprio país, fomentando conhecimento, desenvolvimento do empreendedor. Essa é a missão do Sebrae. Bom, então aí eu fiquei mais intrigada. Por que o Sebrae, que é uma instituição tão séria e tão boa, por que todo esse empenho, ainda assim, 60% das empresas quebram, né? Então, imagina se não houvesse o Sebrae, o que seria do Brasil, o empreendedorismo no Brasil, né? É melhor nem pensar. Então, é, eu me debrucei nesse estudo do Sebrae. Pois bem, vou passar uma próxima tela aqui de um dado que eu fiquei alarmada também. Nessa tela anterior, nós vimos que esse percentual enorme de empresas, né, que quebram, o dinheiro dessas empresas, 88% do total das empresas vem do bolso do próprio empreendedor. Ou seja, a grosso modo, o seu José resolveu abrir um comércio, uma mercearia, por exemplo. Abriu uma mercearia e pegou a economia, a rescisão de trabalho que ele trabalhou não sei quantos anos em outro, como CLT, e pegou mais uma economia que ele tinha guardado, economizou, e montou a mercearia dele para tocar a vidinha dele e mais tarde ser um complemento para a aposentadoria. Pois bem, o IBGE está falando para o seu José que em 5 anos ele tem 60% de chance de perder tudo. É isso que o IBGE está falando para a população brasileira, né? Está constatando para a população brasileira. Então, a terra do empreendedorismo brasileira não é uma terra fértil. Por quê? Porque se você coloca a sua semente, planta a sua semente aqui no Brasil para empreender, você tem mais de 60% de chance de matar a sua semente. E muitas das vezes essa semente é a única que você tem, que inclusive foi o meu caso. E agora? A semente morreu. O que eu faço da minha vida? Não é? Seria a próxima pergunta. Então, nesse levantamento um estudo que o Sebrae fez, chamado Causa Morte, estou dividindo a tela aqui com
vocês, causa morte das empresas. Achei interessante esse nome. Então, o Sebrae me diz que, através desse estudo, que na visão do próprio Sebrae, as empresas quebram por três principais motivos, não os únicos, mas os três principais. Um planejamento prévio que não houve, que é o tal plano de negócio, a gestão empresarial, ou seja, o empreendedor não sabe bem como tocar o negócio, não entende bem do negócio, e o comportamento do empreendedor, que é um comportamento de não querer se atualizar, fazer cursos, né? Jornadas, fazer um empretec da vida. Então, esse empreendedor, ele também, na visão do Sebrae, ele também é uma das causas desse número alarmante de falência de empresas no Brasil. Mas dentro desse próprio estudo do Sebrae, existe uma outra visão, que é a visão do próprio empreendedor entrevistado. Então, na visão do empreendedor entrevistado, o que falta é falta de capital e falta lucro. Ou seja, não tem capital, mas lembra que 88% das pessoas usam capital próprio? Então, faltou um planejamento de como usar aquele capital, será? O capital inicial não era suficiente para poder gerir a empresa por alguns meses? Será que foi isso? Né? E a falta de lucro. Então, será que a formação do preço para colocar no mercado não foi suficiente, considerando que temos a concorrência e tudo mais? Então, na visão do empreendedor, foi exatamente isso a principal causa da sua falência, que foi a falta de capital e a falta de lucro, o lucro muito baixo, né? Bom, e ainda dentro desse estudo, mesmo sabendo dessa terra que não é fértil para o empreendedorismo no Brasil, ainda não, mesmo sabendo disso tudo, mesmo já tendo plantado uma semente do empreendedorismo e que morreu, né? Faliu. Esse empreendedor que quebrou, a empresa dele que quebrou, 45% deles pretendem voltar para o empreendedorismo, ou seja, pretendem voltar a plantar nessa terra que não é fértil. Essa foi a conclusão desse estudo do Sebrae. E mesmo com todo esse estudo, ainda assim não respondia a minha pergunta. Ainda assim, faltava alguma coisa que não justificava a falência da minha empresa. Por quê? Porque havia um planejamento desde o início, minha empresa já estava com mais de 10 anos, havia um planejamento lá atrás que, obviamente, foi mudado no meio do caminho. Mudei esse planejamento N vezes, né? Conforme a própria necessidade do mercado. E eu trabalhei com gestão empresarial também, tive gestão empresarial, eu trabalhei com alguns softwares administrativos, né? E, poxa, mas o meu comportamento, como eu já disse, eu participei de eventos internacionais, eu participava de feiras, todo tipo de evento, palestra, treinamentos de empresa, e que inclusive eu gostava demais de participar. Então, o que será? Por que ainda assim aconteceu esse fenômeno? Então, ainda havia uma interrogação, uma dúvida muito grande com relação a essa minha busca. Então, o próximo passo foi colocar no papel, né? Escrever tudo o que aconteceu. Eu fiz uma simulação dos meus últimos meses com relação a número, né? Tudo que eu vendi, o que eu gastei, com o que eu gastei, as decisões de custo que eu tive. E fiquei fazendo essa meia-culpa incessantemente, até achar um porquê, para depois, a partir daquilo ali, eu desenvolver um novo caminho, né? Porque eu não quero, se eu repito
a mesma atitude, se eu repito o mesmo comportamento, eu vou ter o mesmo resultado, é óbvio. Então, não quero mais esse resultado nunca mais para minha vida e nem para a vida de ninguém. Bom, então, o que aconteceu? Então, coloquei tudo isso num papel, mais o software que eu também já trabalhava e comecei a experimentar outros softwares de gestão empresarial para saber se um é melhor que o outro, a comunicação de tela é mais fácil de entendimento, de repente não entendi bem ou não fiz o lançamento correto e fiquei pesquisando isso aí. Mas, eureka, uma coisa eu percebi. Eu percebi que todos esses programas, eles tinham uma única coisa em comum. Sabe o quê? O tempo. Todos os programas trabalhavam no passado. O que é isso? Bom, eu peguei um levantamento de um primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então, janeiro, meu desempenho, o famoso DBR, né? O meu desempenho em janeiro foi esse, em fevereiro foi esse, em março foi esse. Pronto. Com esse resultado aqui, o que eu faço com isso? Com esse resultado, você pode planejar ações melhores para o futuro, você vai me dizer, evidentemente. Então, esses erros que eu cometi aqui, eu não vou cometer mais. Lá na frente, vou fazer, já vou projetar algo diferente. Mas veja que o tempo é que eles tinham em comum, porque todos eles falavam do passado. Quando eu digo janeiro, fevereiro e março, eu estou fazendo uma projeção do que passou. Então, o passado, o que eu faço com o passado? O passado eu não consigo pagar meu boleto hoje com o passado. O passado já passou. Eu estou precisando do dinheiro agora. Eu preciso resolver a minha vida agora. Olhar para um relatório passado, não vai aparecer magicamente um dinheiro na minha mesa para pagar aquele boleto que está vencendo hoje, né? Então, essa visão do passado só me deixava mais ansiosa e até um pouco de raiva também, por que não dizer, né? E uma projeção para o futuro é o futuro, que a Deus pertence. Então, o meu problema era hoje. Então, eu percebi nesse momento que o problema principal de uma queda, pelo menos baseado na minha experiência como pequena empreendedora, o principal ali foi o quê? Foi o fator tempo. Por quê? Eu projetava para o futuro e via resultado do passado. E no presente eu sofria com esse imbróglio todo. Daí me veio a ideia e uma ousadia também de criar algo novo. E esse algo novo surgiu. Surgiu a ideia, a semente na minha cabeça de desenvolver essa cultura que eu chamo de cultura da administração no tempo presente, né? Coloquei essa ideia, fui colocando essa ideia em papel, que se transformou nesse livro Difícil de Quebrar. Pois bem, depois desse livro, eu pensei o seguinte, como eu posso ajudar outras pessoas a evitarem quebrar suas empresas, né? De que maneira eu posso colaborar para diminuir essa estatística tão violenta que o IBGE nos mostrou? O que eu posso fazer na prática para colaborar, ajudar o meu país mesmo, né? Melhorar essa terra que não é fértil? De que maneira eu posso contribuir com isso? Então, a partir desse livro, né, que inclusive está à venda no Clube de Autores, tá? Vou deixar o link da descrição lá do Clube de Autores para quem quiser comprar. Eu agradeço muito. Mas esse vídeo é para eu contar a ideia. Por que eu tive essa ideia, como eu tive essa ideia? Bom, então daí
eu consegui um contato de um programador, mandei o livro para ele leu, gostou muito da ideia e falei para ele, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver essa ideia e passei o passo a passo para ele. Então, um programa que era para uma projeção, que era para ficar pronta em 3, 4 meses, levou quase um ano, né? Mas, enfim, conseguimos preparar essa plataforma. É uma plataforma, a difícil de quebrar.com.br, é uma plataforma que ela pega a sua empresa e traz a sua empresa para o tempo presente. Ou seja, tudo que acontece na sua empresa você tem ali na palma da sua mão. É como se fosse assim, o Difícil de Quebrar, ele não vem para substituir outros programas que eventualmente você possa estar usando na sua empresa. Tipo, controle de estoque, controle de clientes, quantos clientes você tem, comunicação direto para cliente, enfim, tem muitos programas no mercado excelentes para isso. O Difícil de Quebrar não é isso, ele não substitui esse programa, ele vem para complementar, ele vem para te dar a visão da sua empresa no dia de hoje, o que você tem hoje. É como se fosse a sua carteira. Você pega a carteira da tua empresa, abre a carteira e está ali. Digamos que você tenha R$100 nessa carteira. Ali você já definiu que R$50 é para pagar a equipe, R$30 é para pagar aluguel, condomínio, e os outros R$20 você vai distribuir conforme a sua necessidade. É um exemplo. Então, você vai fatiando a saída, né, do teu faturamento de acordo com a sua realidade. Tem gente que não paga aluguel, por exemplo. Então ali você inclui tudo, inclusive o seu prolabore, porque o teu salário como empreendedor não é o que entra na conta da empresa. O prolabore, sabemos, né, é o teu salário, é a fatia, essa fatia que é sua, que você vai gastar como você quiser. Enfim, então a Difícil de Quebrar, essa plataforma, é como se fosse uma carteira que você sabe hoje exatamente o que você tem na empresa de recurso e de quem é esse recurso. Por quê? Porque uma empresa, se sobra dinheiro, tá errado, porque a empresa não pode sobrar dinheiro. E se uma empresa está faltando dinheiro, tá mais errado ainda, né? A empresa não pode faltar dinheiro. Então, todo o recurso, todo o faturamento, toda a receita, como queira chamar, toda a receita que entra na sua empresa, ela precisa ter um direcionamento. E é isso que o Difícil de Quebrar propõe. Então, uma vez que você já está estabelecido para onde vai cada fatia do teu faturamento, fica claro, muito mais clara a sua tomada de decisão. Por exemplo, se você definiu que 30%, né, é para pagar o aluguel, você não pode mexer naquele dinheiro, que ele já está ali definido, fatiadinho, te dizendo, olha, você tem o valor total, você tem no caixa, no seu bolso, você tem o valor total, como eu dei um exemplo aqui, você tem R$100 aqui, é o que você tem no caixa, mas R$30 é do aluguel. Se você tirar para pagar outra coisa, vai faltar no aluguel. Então, esse imbróglio todo é que deixa muitas das vezes o empreendedor perdido e uma grande propensão a quebrar. E veja que isso não é o fluxo de caixa, não. Isso não é exatamente o fluxo do caixa. Não é o fluxo, é uma... Como eu vou dizer, é uma determinação que você já, no início do mês, você já determina para onde vai cada saída, desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Então veja que esse fluxo já está previsto, né? É algo que você já sabe o que vai acontecer. E a sua tomada de decisão vai basear por essa sua suposta carteira, que é difícil de quebrar, que a sua carteira vai ser difícil de quebrar, né? Que vai estar guardadinha ali contigo no teu bolso e você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Então essa é a minha pretensão, expandir essa cultura, que é uma cultura administrativa do tempo presente.
é expandir essa cultura, é ajudar outros empreendedores a não experimentarem o doce amargo, né, da falência. E por que não dizer, ajudar o nosso país, né, que é um país tão maravilhoso, tão lindo, tão próspero, pela própria natureza, por que não ajudar o nosso país, ao crescimento do nosso país através do nosso trabalho? E diminuir consideravelmente essa amargura que é a falência, que eu não desejo para ninguém. Então, o difícil de quebrar isso, eu espero que vocês gostem, entre lá no nosso aplicativo, na nossa plataforma, dificildequebrar.com.br, experimentem a plataforma. Eu estou liberando 30 dias de teste grátis, né? Para quem quiser experimentar, entrar na plataforma, ver como usa, entender o mecanismo dessa cultura. Eu levei essa plataforma para uma cliente amiga e lá para ela experimentar, né? E fiz com ela tem um salão, eu levei o computador, no próprio balcão do salão nós começamos a fazer o cadastro e fui direcionando o faturamento dela. Então ela colocou lá, olha, 50% é folha de pessoal, 20% aluguel e condomínio. Aí foi fatiando. Aí eu, pronto, chegou no último item, falei, pronto, acabou 100%. Ela falou assim, não acabou não, ainda faltam 3 itens para lançar. Eu falei, não, mas não tem mais, já esgotou os 100%. Ela me olhou de um jeito assim, assustado, que aquele olhar ali me deu a garantia de que a plataforma vai ter muito sucesso e vai funcionar muito bem na mão de qualquer pessoa. Por quê? Porque esse susto é que faz a pessoa repensar para onde vai direcionar os seus recursos. Então ela ficou assustada, eu amei, falei, não tem problema, vamos redesenhar agora. Redesenhamos novamente, olha, em vez de colocar 10% de Prolabore, você vai colocar um pouco menos. E essa diferença a gente vai direcionar para esses 3 itens aí que estão faltando. E assim nós completamos o quadro atual da empresa, da direção da empresa, que pode ser mudado. Depois, se quiser mudar, não tem problema nenhum. Durante um mês, se quiser mudar, pode. No outro mês, se quiser fazer uma configuração completamente diferente, a plataforma também permite, porque essa maleabilidade é necessária, né? Então, ela ficou muito, muito feliz, ficou animada. Nossa, agora vai ficar bem mais fácil a minha vida. Eu falei, pois é. E eu estou acompanhando, né, pessoalmente, até para pegar esse feedback. E eu espero que vocês também experimentem e venham a entender essa dinâmica ousada que eu não conhecia aqui no Brasil e quero que seja implementada para um bem maior. Ok? Muito obrigada a todos e até a próxima.